Eu pensei, eu vou pro inferno, né? Porque o que eu tô fazendo aqui numa sala com 30 meninas nuas e um senhor nu dançando no Lago do Cisne? Ali era onde ele soltava tudo que ele tinha vontade de fazer. Ele dita as regras pra todo mundo do que ele quer. E é só isso que importa. Eu fiz uma tatuagem com a letra do nome dele. Fazia 2 meses que a gente estava junto. Que eu falava que a partir daquele momento, por mais que ele não estivesse mais na minha vida depois, ele teria mudado minha vida para sempre. E realmente ele mudou. Quando surgiu esse problema todo dessas denúncias, eu tinha já um cabedal de informações que contrastavam com a narrativa até então colocada. A Ana Badana, braço da cafetina Marta Gomes, era a dominadora do ambiente nas casas do Saul. Eu conheci uma garota numa balada GLS, da qual me envolvi, e ela me indicou com a ilusão de que eu iria para um evento. Foi chegando próximo do hotel, eu fui cada vez mais sendo informada de mudanças no que estava acontecendo, até que eu fiquei num outro quarto do hotel e fui informada que eu poderia conhecer um empresário, que poderia se interessar por mim e a gente ter uma relação de namoro. E tudo foi acontecendo como um turbilhão de emoções e eu não fui conseguindo reagir. Olhei, eu já estava pelada com ele na cama, já estava no banheiro colocando um roupão, assim. Sinceramente, no final daquele dia, é mal sabido o que tinha acontecido. Mas eu realmente acreditei de que eu estava numa relação de namoro, de que estávamos apaixonados. E eu sou, sim, uma mulher romântica, uma Maria do bairro que sonha com o príncipe encantado. E achei realmente que tinha encontrado ali a pessoa. Cada vítima teve uma experiência. E a partir dali, perderam a sua dignidade. E ficaram muito mais vulneráveis para entrarem no esquema todo. Eu fui chamada por uma secretária dele também, do nada, para passar um final de semana. Ocorreu um desastre naquele final de semana, da qual as garotas beberam muito, passaram mal. E eu não me envolvi nessa bebedeira, ao contrário, acabei cuidando muito de todas e dele. Ele enxergou essa característica em mim e começou a pedir que eu fosse vários finais de semana. Dali em diante, ele falou que eu não precisava mais trabalhar, que eu poderia me dedicar totalmente a ele. E aí, então, iniciou o meu trabalho, basicamente, informal, de cuidar dele. Só dentro da casa, quem dava era a Ana Paula. E a Ana Paula, o que era lá? Era coordenadora dos eventos na casa dele. E a senhora é o que do Saul? Você trabalha como governanta na casa. As festas no spa eram bem complexas. No sábado, sempre tinha uma banda, né? Que contratava uma banda só de mulheres pra tocar lá. Uma hora, assim, cada uma ia lá na frente, escolhia uma música pra cantar pra ele. E ele ficava sentado no centro, com várias meninas em volta, como um rei. As meninas tinham que se vestir todas de princesas e ele de rei. Era o reizinho. Quando acabava nessa parte aí das musicistas, aí todo mundo descia, tinha que ir pra sala acústica para ele fazer as brincadeiras dele. Ali era só a gente que entrava, não tinha funcionário, então tinha as meninas mais antigas, normalmente elas ficavam meio que auxiliando ali as mais novas, tirar a roupa, também iam buscar a bebida, passavam dando remédio. Ali era onde ele soltava tudo que ele tinha vontade de fazer. Ele não gostava de cortar a unha, ele pedia para lixar a unha dele. Nessas brincadeiras, onde ele já estava embriagado, já, né, tinha bebido. Ele arranhava, ele já cortou a menina por dentro. Ele fazia brincadeiras, perguntas e respostas, mímica. A Ana segurava uma caixinha, alguma coisa, com um papeizinho de prendinhas. Era tudo muito infantilizado, então era beijar o rosinha da menina, era fazer sexo oral. Saul Clay afirma que não tem potência sexual para ter relações sexuais com todas
as mulheres que lá frequentavam. Afirmando não ter ereção, ele afirma que não poderia, então, estuprar. E isso é um erro legal. O estupro, ele não é apenas a penetração, mas sim qualquer ato e toque que não tenha o consentimento. As primeiras festas eu fiquei muito assustada. A Ana Paula conversava com a gente, né? Não tinha como abrir a porta, isso aí. E também não tinha como sair andando no condomínio, era um condomínio muito grande, né? Num final de ano, eu tive a notícia de que um parente meu tinha morrido e não me deixaram ir embora. A Ana falou assim que a morte do meu primo podia esperar. Não é porque tu tá ali ganhando dinheiro para aquilo que você tem que passar por certas situações. O que ficava a Pouca ou a Banana lá, elas delegavam o que a gente tinha que fazer, que quarto cada um tinha que ficar, que cada uma tinha um horário para ficar com ele no quarto. Tinha que ficar 24 horas com ele no quarto. Ele faz tudo no quarto. A gente não podia dormir. E o tempo inteiro, o momento que ele quisesse, tinha que fazer massagem nele. Com talco ou com creme. No momento que dava o meu horário pra trocar com outra menina, quando eu ia pro quarto, eu achava que eu ia descansar. Ele batia na porta do quarto que eu estava ou pedia pra alguém me chamar porque ele queria que eu ficasse no quarto. Na sexta-feira sempre era a noite dele ficar com a menina nova. E eu era sempre quem acompanhava elas no quarto. E aí, no ato que ele tava transando com elas, eu tinha que auxiliar. Eu nunca vou me esquecer uma menina que chorava muito e pedia pra ele parar. E eu passava a mão nela, assim, dizendo que tava tudo bem, que ia acabar. E ele queria assistir filme de estupro infantil, de tortura. Era muito intimidador. E eles sabiam, né, que todas as meninas que entrassem lá não vinham de uma família rica. Então ele sabia o alvo que ele queria. Teve uma vez que ele enforcou uma menina e a menina quis ir embora, né? Óbvio, ficou desesperada. O segurança não deixou ela embora. Falou que ele não ia perder o emprego dele por causa de uma putinha. Teve um final de semana, eu saí e falei, não vou. Eles ficaram a tarde inteira na frente da minha casa pra eu ir. Ele realmente fazia essa imagem do poderoso chefão na frente das meninas. Ele chamava a chefe da segurança para contar para as meninas relatos de pessoas que ele tinha mandado apagar. Mais que um sequestrado entre as mulheres pelas mulheres, era um fantoche delas. Eu não tenho dúvida que houve uma prática de violência, mas essa prática de violência se deu pela Ana Banana, não pelo Saul, porque o Saul era um homem entregue à própria natureza da doença depressiva. Tudo que acontecia ali era voltado para o que ele queria. Então tinha toda uma equipe para poder organizar isso. No topo dessa pirâmide está Saul Klein. Logo abaixo dele, Marta e sua família, todas as empresas de fachada. Então esse seria o primeiro escalão logo abaixo dele. Na sequência a gente tem os aliciadores, como a Ana Banana, como a Puca, que tinham uma responsabilidade de coordenação. O mundo dele era aquilo. Parece que a família dele é ali, os caseiros que ele tem, os funcionários que ele tem que estão ali todo dia e as meninas que frequentam a casa dele. A vida dele é aquilo. A rotina dele antes era acordar de manhã, ele ligava para os celulares, ele falava com os funcionários, ele trocava de roupa, tomava banho e ia para São Caetano. 3, 4 horas da tarde, ele ia para o hotel, conhecia uma menina e depois 6, 7 horas ele ia para casa. Quando ele vendeu a parte dele da Casas Bahia, ele passou a ficar 24 horas dentro de casa. Foi quando ele passou de 10, 11 meninas que frequentavam o final de semana para 20, 15. Esse spa virou um comércio e virou atividade da vida dele. O Saul sempre tratou as moças dele com muito respeito. Se vai dormir no seu canto? Acho que o final de semana que eu fui tinha umas 25, 20... Tinha muita menina. Tudo.
Tudo que você imaginar tinha naquele spa. Lá tinha dentista, ginecologista, o salão de beleza. Tinha a parte da casa, na piscina, o médico cirurgião que ia pra fazer botox, aplicações estéticas. Em quinta, sexta e sábado, as 30 meninas se dividiam pra fazer todas essas coisas. A gente tinha que acordar 8 horas da manhã, tomar café todas juntas. Uma coisa era obrigatório ali, era passar na ginecologista. Mas depois de ter o ato sexual com ele. Meninas estavam indo aos seus ginecologistas, sendo diagnosticadas com doenças venéreas e sendo questionadas pelas suas vidas sexuais, e elas estavam questionando ele. Foi quando ele resolveu ter o seu próprio ginecologista, porque ele poderia manipular esses resultados. Ele dizia que ele usava um preservativo em gel. Isso nunca existiu, né? Ele tava com clamídia e ele queria ter relação, mesmo assim. Todo mundo pegou HPV também. O ginecologista era só pra te avisar que você tinha. E quando ele te machucava, tava as pomadas lá todas preparadas. Dizer que ele expunha essas moças a doenças venéreas é absolutamente falso. Na medida em que os médicos estavam lá justamente para o contrário, demonstra o cuidado dele. O preservativo em si não era, nesta situação, com todo o cuidado, uma garantia maior. Ele tinha todo um cuidado para que o preservativo não fosse ali algo significativo. Eu conversei com o Dr. Ailton, nós estamos achando estranho, o Dr. Ailton é médico, ele atende todo tipo de público, você estar envolvendo ele nessa história. Ele não vai falar sobre isso, não vai responder as minhas perguntas, então, né? Não. Quando ele tinha uma relação com uma menina que ele machucava, era eu, uma mulher, que ia até o banheiro e ouvia, e eu reproduzia o que ele reproduzia para mim, e eu acreditava no que ele tinha falado para mim. Ele me fazia acreditar que aquilo que eu estava vendo não era sangue, era fezes de um sexo anal. E eu realmente acreditava. Tem meninas que realmente acabaram entrando, se doando, né? Totalmente pra ele, com ele, que realmente acabaram se apaixonando. Mudei o cabelo, eu mudei meu jeito de agir, os filmes que eu assistia, comecei a me tornar mais culta. Entrei na faculdade, fiz de tudo para agradar ele, tudo que você possa imaginar. E aí depois que você sai desse mundo, né, o mundo fantástico de Saul Clay, e começa a analisar como era por fora, aí você vê que o quanto que houve um desgaste físico, emocional e espiritual também. As meninas era a primeira vez na vida que elas sentiam uma sensação de pertencimento. Que ali elas tinham um grupo de amigas, teoricamente, elas tinham uma vida delas. As suas amigas são as amigas lá de dentro. Você para de pedir conselhos pra sua mãe e você pede conselhos pra Deia. Porque é todo mundo uma família. O que eu mais ouvia lá é cabelinho. Eu gosto de você como se você fosse uma filha. Você é tão engraçada, você é tão alta astral. E eu acreditava que eu era. Até o momento que eu não era mais. Todo mundo ali tava meio que no mesmo barco, todo mundo sofrendo junto, todo mundo sabia a história da outra. A Capricho era minha amiga lá dentro. Ela fazia dança do ventre pra ele e tal. Ela dizia que tinha perdido a virgindade com ele. O apelido dela era Capricho. Era alguma coisa da revista Capricho. Ele ficava chamando ela de bochechuda, falava que ela era gorda. A Capricho foi mudando. Foi fazendo procedimentos estéticos. Foi tomando tanto remédio pra emagrecer. Eu fiquei muito amiga dela porque eu tava passando as coisas que ela passava também. Eles ameaçavam ela, sabe? A contar tudo pra mãe dela. Era gente atrás da Capricho 24 horas. O apartamento dela, quando ela saía, seguiam ela. O Saul mandava a Ana ficar o tempo todo com a Capricho. O tempo todo.
A Ana é psicopata. Ela é um perigo. A Ana, ela não pode nem ser presa porque senão ela acaba com o Zinho. Falou com o meu irmão, pegou documento meu pra mostrar pro Zinho e sumiu com o dinheiro. Ai, Capricho, me desculpa, eu não vou fazer mais isso. É que eu fiz isso porque eu não sabia, eu falei não sei o quê. Ai, neném. Eu falei, vocês não deu nem pra comer e aparece falando que eu vou colocar silicone. O quê? Agora só me fala o que tá acontecendo e por que eu tô passando fome de novo. O que aconteceu? Eles tiraram ela de dentro da casa dela, do mesmo jeito que fizeram comigo. Do mesmo jeito que fizeram com todas. Só que ela não conseguiu voltar pra uma vida, sabe? E foi quando a gente ficou sabendo que ela fez o que fez, sabe? Ela acabou se matando e a gente nunca imaginaria isso dela. Nunca. Agora não tem mais o corpo dela pra dançar a dança do ventre. Não tem mais o corpo dela pra ele rasgar com a unha. E ela era a preferida dele. Ela passava semanas na casa dele. E é o que acontece com todas as preferidas dele. Eu fui uma preferida dele e eu tentei me matar. Eu imagino que isso é possível de acontecer com qualquer uma de nós ainda. Porque eu já tentei o suicídio várias vezes. Quantos caprichos teve? Quantos ainda vão ter? Quantos cabelinhos? A gente não é capricho, cabelinho, sininho. A gente tem nome, tem família, tem dificuldade, tem sentimento. A gente não é nome de desenho. E pra que tudo isso? Pra satisfazer um homem? A família da Capricho não vai ter ela de volta. Eu nunca vou saber quem eu poderia ter me tornado se eu não tivesse ido naquele lugar. Nenhuma das meninas que passaram por lá vão saber quem elas poderiam ter se tornado se elas não tivessem entrado lá. Daí eu liguei pra outra amiga. Essa outra amiga tava chorando. Aí a gente começou a chorar e aí ela falou: vamos prestar depoimento?